Boa tarde, galerinha. Hoje, dia 10/11, terça-feira, né? Mais um dia aí que se inicia. E hoje nós vamos iniciar a nossa aula com história. Nós vamos falar sobre o período joanino, tá? Então, eu peço que vocês abram a apostila de vocês na página 184 de História, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Olha lá. Aqui fala sobre o quê? Peraí, tá. Ó, que período joanino, tá? Então, nesse capítulo, o que a gente vai aprender nesse capítulo? Nesse capítulo, a gente vai estudar a chegada da família real portuguesa no Brasil, tá? Com isso, modificou a cidade do Rio de Janeiro. Vamos constatar o choque cultural entre os portugueses e os brasileiros no Rio de Janeiro. Vamos observar as hierarquias sociais entre os habitantes da metrópolis e da colônia. Vamos entender a atuação dos afro-brasileiros no espaço urbano. E também vamos comparar as características da cidade do Rio de Janeiro antes da chegada da corte portuguesa, tá? Então, vamos lá. Conversa vai. O Rio de Janeiro, do começo dos anos de 1800, não era urbanizada, a cidade de Lisboa, onde a família real portuguesa vivia antes no Brasil. Por que será que a corte portuguesa veio viver em terras brasileiras mesmo assim? No ano de 1808, a rainha Maria I de Portugal, os familiares, os amigos, os funcionários dela fugiram da Europa e migraram para o Brasil. Do que será que eles estavam fugindo? Vamos prestar atenção aqui. Vamos lá. Fuga da corte portuguesa. No início dos anos de 1800, a Inglaterra e a França eram inimigas. Grifem aí. A Inglaterra e a França eram inimigas. Elas disputavam entre si para ver quem tinha mais indústrias e quem vendia mais produtos. Então, elas eram inimigas, elas estavam disputando quem tinha mais indústria e quem vendia mais produtos. Tá? O imperador francês Napoleão Bonaparte tentou impedir o crescimento da economia da Inglaterra. Por isso, proibiu todos os países de comercializar com os ingleses. Então, o imperador Napoleão Bonaparte, ele tentou impedir, tá, o crescimento da economia na Inglaterra, tá? Por isso que ele proibiu que os países europeus de comercializar com os ingleses. Tá. Agora vamos ver quem é Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi um imperador francês que viveu entre os anos de 1769 e 1821. Ele ficou famoso por sua habilidade militar, sendo responsável por conquista de grandes territórios da França. Os portugueses aliados aos ingleses e a economia portuguesa dependia do comércio com a Inglaterra. Assim, os portugueses desobedeceram à proibição de Napoleão e continuaram com o comércio com os ingleses. Por isso, Napoleão declarou guerra a Portugal. Então, por que Napoleão declarou a guerra a Portugal? Porque eles não cumpriram, né, com a ordem, eles desobedeceram a ordem que o Napoleão Bonaparte tinha dado, tá? O exército francês era muito poderoso e conquistou as cidades por onde passou. A caminho da capital, Lisboa. Antes que os soldados chegassem à capital, o príncipe regente Dom João, os membros da corte e muitos dos funcionários deles embarcaram em uma frota de navios e fugiram com o auxílio dos ingleses de Portugal para o Brasil, porque naquela época o Brasil era colônia de Portugal. Então, aí no glossário está dizendo o que é corte. Então, corte é o quê? Os nobres que viviam com um rei. Também é um nome dado a um lugar onde todos eles convivem. Então, né, é onde todos convivem, o nome é isso, corte. Tá? Frota é um conjunto de navios, né? Então, quando fala assim que a corte, né, junto com os membros, né, os funcionários, eles embarcaram numa frota de navio, né, um conjunto de navio. E aí eles fugiram com o auxílio dos ingleses.
Eu vou colocar para vocês agora esse vídeo aqui, tá? Das condições de higiene nas viagens marítimas. Então, analisem aí. João, você é o primeiro da lista, filho. Se você estiver ouvindo, você faz um ok para a tia, ok? Quando eu falar já. Tá ouvindo? Peraí. A viagem marítima que trouxe a família real ao Brasil não foi das mais agradáveis. Nas embarcações havia muita sujeira, muitas pessoas, não havia espaço para todos se acomodarem e as precárias condições de higiene causaram um surto de piolhos. A má alimentação e o constante sacolejar das embarcações traziam muitas náuseas e vômito aos ocupantes dos navios. Além de tudo, o calor para eles era quase insuportável. Uma tempestade fez com que a frota se separasse. A embarcação de Dom João, inclusive, foi parar no litoral da Bahia antes de chegar ao Rio de Janeiro. A viagem foi duríssima, foram ao total 54 dias no mar. Então, aqui, gente, está falando das condições de higiene nas viagens marítimas, tá bom? Depois, qualquer coisa, eu passo de novo para vocês. Então, olha lá. Hoje, para viajar de Portugal para o Brasil, é possível vir de avião. Em 1807, quando a família real portuguesa fugiu para cá, não existiam aviões. As viagens de um continente a outro eram feitas em navios, eram perigosas e podiam durar meses. Né? Essa viagem aí que vocês viram duraram 54 dias no mar, né? Agora, tem uma lupa na mão aqui que está dizendo o seguinte: leia o texto a seguir escrito pelo historiador brasileiro Boris Fausto e descubra como foi a viagem da corte portuguesa e em seguida responda as perguntas. Eu vou ler com vocês e vocês vão responder essas 3 perguntinhas para casa. Tá? Então, eu vou ler com vocês, vou explicar o que vocês têm que fazer. Então, olha lá. Houve muita confusão no embarque e a viagem não foi fácil. Uma tempestade dividiu a frota. Os navios estavam superlotados, daí resultando a falta de comida e água. A troca de roupa foi improvisada, com cobertas e lençóis fornecidos pela marinha inglesa. Para completar, o ataque de piolhos obrigou as mulheres a rasparem o cabelo. Então, esse é um pequeno texto, tá bom? Escrito pelo historiador brasileiro. E aí vocês vão responder a primeira pergunta, a segunda pergunta e a terceira pergunta, em casa, tá? Então escrevam aí, para casa, página 186, tá bom? Deixem anotado aí. Vamos continuar. Corte portuguesa. Corte portuguesa. Antes da vinda da família real portuguesa, nenhum rei europeu havia viajado para a América. Os reis governavam suas colônias à distância, por meio de funcionários. Por isso, os moradores do Rio de Janeiro estavam ansiosos para saber como eram os governantes. Para receber o rei e seus familiares, os cidadãos enfeitaram as casas onde moravam com tecidos e cobriam as ruas de flores. Imagina como que não era bonito naquela época, né? Uma grande família. Você tem irmãos? Quantos irmãos você tem? Hoje é comum que os casais tenham poucos filhos, porém, antigamente era diferente, pois os casais costumavam ter muitos filhos. Observe a seguir a parte da árvore genealógica do príncipe regente Dom João. Então, vamos lá. Aqui, vocês estão vendo que Dona Maria I e Dom Pedro III, eles se casaram e tiveram Dom João, ok? Até aí todo mundo entendeu? Dona Maria casou com Dom Pedro e teve o Dom João, ok? E aí, Dom João casou com Carlota Joaquina, tá? E Carlota Joaquina e Dom João tiveram 8 filhos, olha só. Pedro Alcântara, Miguel, Maria Teresa, Maria Isabel, Maria Francisca, Isabel Maria, Maria de Assunção e Ana de Jesus. Então, esse aqui é um exemplo de uma árvore genealógica do príncipe Dom João. Olha lá, essa árvore genealógica é uma pequena parte da família real que veio ao Brasil. Vieram ainda muitos irmãos, primos, tios e cunhados. Agora é sua vez, desenhe a árvore genealógica da sua família. Também a gente não vai fazer agora, a gente vai fazer para casa. Por que eu quero que vocês façam para casa?
porque eu quero uma árvore que vocês façam com calma. Então, vocês vão perguntar para o papai, para a mamãe, né? Vocês vão ver qual é o nome do vovô, da vovó, como é o nome do vô do pai, como é o nome da avó, da mãe. Ah, tia Pri, eu não sei, meu pai morreu. Então, vai fazer com quem você tem, né? A sua mãe, o seu pai e você. A sua avó, o seu avô, seu pai, sua mãe e você. Então, vocês vão estar montando junto com o papai, junto com a mamãe, junto com a vovó, vocês vão estar montando junto essa árvore genealógica, tá bom? E aí vocês vão estar mandando, e aí a gente vai analisar, vai ver uma, tá bom? Um dia a gente vê 3, no outro dia a gente vê mais 3, para não ficar muitas crianças mostrando a árvore, tá? Eu já vou tirar as dúvidas só um minutinho, tá bom? Bom, lá na página 188 está dizendo o seguinte, que tem a Rainha Maria I, o João Príncipe e os ministros conselheiros. Afinal, como eram essas pessoas? Recorte da página 35 do material do apoio às peças do jogo de memória, que contém retratos da família da Real Portuguesa. E depois divirta-se jogando. Então, vocês podem depois cortar, tá bom? Para vocês estarem brincando com um amigo, com um pai, com algum familiar aí de vocês. Combinado? Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês. Então, essa mão na massa vocês vão fazer para casa, tá bom? Então, vocês vão fazer a página 186 e a página 187, mão na massa. Aí a gente vai continuar. Novos moradores na cidade do Rio de Janeiro. Olha lá, cerca de 10 mil pessoas chegaram ao Rio de Janeiro com uma família real. Além da Rainha Maria I e do príncipe reagente João, desembarcaram o restante da família, os ministros, os conselheiros, os comandantes de guerra, os magistrados da corte e da justiça. Os bispos, os padres foram trazidos, o tesouro real, muitas coleções de livros e uma máquina para imprimir jornais. Então, o que era tesouro real? Tesouro real era o dinheiro da família real, joias, objetos de prata e ouro, né? Então, era realmente um tesouro, então precisava ser trazido junto com eles, tá? Agora aqui nós vamos fazer juntos, com a lupa na mão. Observe a imagem a seguir, ela representa a população que morava no Rio de Janeiro em diferentes períodos. Então, vamos lá. Em 1700, 400, 1766, 1808, né, a chegada da corte, em 1821. De acordo com a imagem, a população do Rio de Janeiro aumentou ou diminuiu ao longo da história. Então, vocês vão escrever se ela aumentou ou diminuiu. Só isso que é para escrever, tá? Com o gráfico que vocês estão olhando aí. 2. 10 mil é muita gente? Você faz ideia do que isso significa? Com a ajuda de um adulto, pesquise quantas pessoas estudam na sua escola. Então, aí, a gente vai pesquisar. Então, esse 2 vocês vão colocar um... 3. Atualmente, existem muitas cidades com menos de 10 mil habitantes. Pesquise e anote o nome dessas cidades, onde está localizada a quantidade de pessoas que vivem nela. O 3 também, tá? Então, a gente vai fazer o 1 agora, que é para a gente analisar o gráfico, tá bom? O 2, a gente vai perguntar para o tio Carlos, que ele está ali, ó, pertinho da Luísa, a gente vai perguntar para ele quantas pessoas, mais ou menos, estudam na nossa escola, tá bom? E o 3, quantas pessoas moram em seu bairro, aproximadamente? Não vai dar para vocês colocarem hoje, então a gente vai pesquisar, e aí a gente, quando voltar nessa matéria, aí a gente vai escrever, a gente vai deixar marcadinho, pode até marcar na apostila, e aí a gente vai colocar, tá bom? E aí a gente vai fazer, esse 3 a gente não vai fazer agora, tá bom? O 3 você pode deixar circulado, que a gente não vai fazer agora. E o 2 a gente vai colocar, a gente vai pesquisar em casa, tá? Eu vou marcar no Class App e a gente vai pesquisar quantas pessoas moram no nosso bairro, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a primeira.
e a segunda. Cidade do Rio de Janeiro. Compare as imagens do Rio de Janeiro e de Lisboa. Quais são as diferenças entre elas? Nos anos de 1800, a cidade do Rio de Janeiro tinha um porto muito movimentado. Por esse porto eram transportados ouros e pedras preciosas, produtos importados de Portugal e grande quantidade de africanos escravizados. Apesar de ser a capital da colônia e ter um porto muito movimentado, o Rio de Janeiro era uma cidade muito pequena. As ruas eram estreitas e sujas, não havia saneamento básico e muitos ratos e urubus. O que é saneamento básico? É a limpeza, né? Não tinha esgoto, não tinha nada disso, então era tudo uma sujeira. Aí vocês estão olhando na foto. Olha lá, a primeira foto fala sobre a vista do Rio de Janeiro, tá? É uma aquarela, aí, ó, sobre um papel, tá bom? E aqui embaixo é o embarque do príncipe regente de Portugal para o Brasil. Olha só. Ó, na cidade do Rio de Janeiro não havia hotéis para receber todas as pessoas que vieram do Brasil na comitiva real. Muitas dessas pessoas foram acomodadas em quartéis e conventos, mas mesmo assim não havia espaço suficiente. Por isso, muitos colonos foram expulsos de suas casas para que os membros e funcionários da corte tivessem onde morar até fossem construídas novas casas. As casas escolhidas pelos membros da corte eram as mais luxuosas das pessoas. Desculpa. As casas escolhidas pelos membros da corte eram as mais luxuosas, das pessoas mais ricas. Essas casas recebiam em suas fachadas as letras PR, que significava príncipe regente. Entre a população fazia-se piada de que PR, na verdade, significava põe-se na rua, né? Então, ele tinha esse significado, né? E a população fazia piada de que PR significava ponha-se na rua, tá? O que significa comitiva? Comitiva significa um grupo de pessoas que acompanha alguém ou algo. Então, quando fala lá que na cidade do Rio de Janeiro não havia hotéis para todas as pessoas que vieram para o Brasil na comitiva real, então era um grupo de pessoas, tá? Então, era alguém que acompanhava alguém que acompanhava o príncipe, entendeu? Então, era um grupo de pessoas ou que um grupo de pessoas que acompanhava algo ou alguém, tá? Bom, aí vocês vão ver que nós vamos entrar nas mudanças da cidade. Então, a gente vai parar nas mudanças da cidade, tá bom? E vamos... Por quê? Porque vocês vão fazer para casa a página que eu pedi para vocês fazerem, que é a página 186. São 3 perguntinhas super fáceis. Vão montar o desenho da árvore genealógica, tá? E aí vocês vão fazer a página 115 e 116 da ficha, que também fala sobre o que a gente acabou de falar, tá bom? Então, vamos marcar aí página 115 e página 116 da ficha de atividade para casa. Vou marcar na minha folha aqui, peraí. Agora a gente vai para a página 118 de ciências. Em ciências, a gente vai falar sobre os pontos cardeais, tá? O que a gente vai aprender nesse capítulo? A gente vai aprender a identificar e a localizar os pontos cardeais. Nós vamos relacionar o nascente e o poente do Sol, né? Onde ele nasce e onde ele se põe. Nós vamos associar os pontos cardeais com as sombras e nós vamos tentar construir, né? Vamos ver se a gente consegue construir e manipular um gnomo, tá? Então, a gente vai estar analisando junto. Agora, eu vou compartilhar o livro com vocês. Prestem atenção, tá? Olha lá, pontos cardeais. Nesse capítulo, você vai estudar
Como é possível se localizar utilizando a posição do Sol e os pontos cardeais como referência? Além disso, observará como localizar os pontos por meio das sombras. Conversa vai. A imagem de abertura representa uma pessoa precisando de uma orientação. Você já se perdeu alguma vez? Se sim, aonde estava e como fez para se orientar? Você acredita que o Sol pode ajudar alguém a se orientar? Como isso é possível? Registre aqui as suas hipóteses. Então, aqui vocês estão vendo, ó, que é uma menina, né? Olha lá, ela está olhando para as setas. Olha lá, norte, sul, leste, oeste. Caneta marca-texto na mão, para vocês estarem marcando o que eu tinha pedido. Vamos lá. O leste, o norte, o sul e o oeste são pontos de referências válidos em todos os lugares do mundo, que são chamados de pontos cardeais. Então, quando eu falo pontos cardeais, se refere ao quê? Ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Ok? Até aí, todo mundo ok? Você já ouviu esses termos? Sabe como identificá-los e para que são úteis? Então, olha lá. Os pontos cardeais são pontos definidos pelas posições relativas ao Sol, o qual aparece todas as manhãs aproximadamente no mesmo lado do horizonte e se põe ao entardecer no lado oposto. Então, olha lá, vocês estão vendo que o poente do Sol é quando o Sol está indo embora, e o nascente do Sol é onde o Sol nasce. Tá? Então, a nascente é onde nasce, e poente é onde ele vai embora. Esse aqui é o movimento aparente do Sol, tá? Olha lá, o movimento do Sol é chamado de aparente, porque observando da Terra, o Sol parece realizar um deslocamento diário ao redor do planeta. Presta atenção. No entanto, esse deslocamento é exercido pela Terra no seu movimento de rotação. Grifem aí, movimento de rotação. Quando a gente fala de movimento de rotação, é quando ele gira em torno de si mesmo, tá? Então, quando fala movimento de rotação, é que ele gira em torno de si mesmo, tá bom? Esse movimento é responsável pela existência dos dias e das noites. Então, grifem, esse movimento é responsável pela existência dos dias e das noites. Vamos lá. Os principais pontos de orientação denominados norte, sul, leste e oeste foram definidos com base nos dois lados, do nascer do sol, que é o nascente, e do pôr do sol, que é o poente, tá? Então, vamos lá. Os pontos cardeais, olhem aí, tá? Acompanhem junto comigo. Os pontos cardeais estabelecem as direções concebidas com base na posição em que o Sol se encontra durante o dia. Ao descobrir o nascente do Sol e apontar o braço direito para essa direção, é possível encontrar os demais pontos cardeais. Então, olha só, vocês estão vendo que o menino ele está com os braços estendidos, né? E ele está com o braço direito na direção do nascente do Sol. Então, olha lá, o nascente. Então, ele já sabe que norte é para frente, sul é para trás, leste é o lado onde o Sol nasce e o oeste é o lado onde o Sol se põe, tá? Nessa posição que a gente está vendo aí na foto. Então, olha lá. Norte. Ao estender o braço direito na direção em que fica o Sol nascente, o lado que fica à sua frente indica o norte, tá vendo? Então, olha aqui, ó. Aqui indica o norte, nesse aqui, nessa direção, tá? Que ele tá colocando. O leste, o lado onde o sol nasce, onde o horizonte pela manhã indica o leste. Então, aqui, então, significa que esse lado aqui é o leste, tá? Vocês estão vendo aqui onde ele tá? Ele tá, olha lá, onde o sol, ele tá numa posição, ele abriu os braços. Então, aqui é a nascente. Sul, ao estender o braço direito na direção em que o sol nasce,
o lado que fica atrás de você indica sul. Então, se ele está com o braço estendido assim, o sol nasce aqui, aqui fica o sul, aqui o oeste e aqui o norte, tá? O lado onde se põe o sol no horizonte indica o oeste, tá bom? As posições do sol nasce e se põe não exatamente as mesmas em todos os dias do ano. Isso acontece porque a trajetória aparente do sol muda por causa dos movimentos da Terra que a Terra realiza. Tá? Ao longo do dia, as casas são iluminadas de formas diferentes, conforme o ponto cardeal. Presta atenção, para o mesmo qual estão voltadas. Assim, elas podem receber mais luz do sol pela manhã ou à tarde, ou até mesmo receber a luz solar durante o dia todo. Sobre isso, que foi apresentado sobre os pontos cardeais, responda às perguntas a seguir. A entrada do lugar onde você mora é voltada para os pontos cardeais? Não vão responder agora, tá? Vocês vão responder em casa, porque vocês precisam perguntar para os pais se, quando vocês entram, ela é voltada para qual ponto cardeal? Norte, sul, leste, oeste. Então, o de olho no local, vocês vão fazer para casa. São 2 perguntinhas, tá bom? Olha lá. E a 2, em que período do dia da residência recebe mais luz do sol? Na parte da manhã ou na parte da tarde? Tá bom? Vocês vão pedir, vocês vão fazer em casa, tá bom? Tem algumas atividades, gente, que vocês precisam realizar em casa, porque vocês precisam perguntar para os pais, tá bom? Vamos lá. Aí, continuando, as sombras e os pontos cardeais. Você já viu sua sombra no chão e percebeu que ela muda de posição e tamanho? Sabe por que isso acontece? Olha lá, presta atenção. A sombra nada mais é do que a ausência de luz causada por um objeto opaco. Isso acontece porque a luz chega até a Terra de maneira retilínea, o que faz com que ela não consiga desviar o objeto ao incidir sobre ela, formando a sombra. O que é retilíneo? É uma trajetória de uma linha reta, tá? Então, ele não consegue e aí desviar o objeto e aí, ao incidir ele, sobre ele, forma a sua sombra. Então, vocês estão vendo a menina aí, ó, tá? A menina tá, olha lá, parece, olha o tamanho da sombra dela, grande, né? Ó, criança e sua sombra. Devido ao movimento aparente do Sol no céu, leste e oeste, a sombra pode ter diferentes posições ao longo do dia. Gnomo. Ao relacionar os conhecimentos sobre as posições do Sol e as observações da sombra que o Sol projeta, os povos antigos descobriram outra forma de se localizar, presta atenção, com os pontos cardeais. O gnomo é um instrumento formado por uma haste fincada no chão. Então, isso aqui, fincado no chão, ó. A sombra projetada por essa haste provoca a incidência de raios solares nela. Permite a materialização do sol no céu ao longo do dia. Vocês estão vendo que o sol, não tem nenhum raio batendo aqui, ó, do sol. Tá vendo? Tem um raio aqui, tem um raio aqui, tem um raio aqui, tem um raio aqui. Observando as sombras projetadas pelo sol, os povos antigos puderam observar que elas mudavam tanto de um tamanho quanto de direção. Eu vou colocar para vocês um jogo da sombra. Então, prestem atenção, olha só. A sombra do gnomo, em um parque, um professor fixou a haste no meio do gramado e deixou uma câmera registrando a variação do comprimento da sombra desta haste ao longo do dia. Então, observe. Então, prestem atenção que vocês vão ver, na hora que eu for colocando iniciar, que eu for colocando, vai ter algumas perguntinhas, e aí vocês vão ver que daí no finalzinho do vídeo, ele mostra o horário, vocês vão perceber que eles vão mostrar o horário, então prestem atenção. Olha lá. Ó, 5 horas da manhã, 6, 7, 8, 9, olha só o horário. Olha a sombra.
colocar novamente. Então, aí vocês viram a posição, né, a sombra do gnomo, como que ele faz, né? O professor, ele fixou uma câmera e aí vocês viram. Depois eu ponho de novo para vocês verem novamente, tá? Agora, na página 122, é localizando os pontos cardeais. Então, olhem aí junto comigo, olha só. Ao amanhecer, olha lá, é possível localizar o ponto cardeal leste, né? Então, olha lá. Ao amanhecer, vocês estão vendo que o sol nasce aqui, ó, tá? Agora embaixo, meio-dia, ó. Ao meio-dia, a sombra é mínima, então não tem sombra, né? Ao meio-dia, porque olha onde o sol tá? Ao entardecer, olha para onde que o sol foi. Ele se põe no oeste. Então, ele nasceu no leste e ele se pôs no oeste, né? Ele foi embora no oeste. E aí, aqui os pontos cardeais. Então, se você olhar, está, ó, norte, que é o para frente, leste é onde nasceu, oeste é onde se pôs e sul, que é atrás, tá? Nessa página aqui tem como a gente montar esse gnomo. Mas ele vai ser muito demorado, então a gente não vai montar isso, porque senão vai demorar bastante tempo para vocês terminarem, tá? Então a gente não vai fazer esse eu cientista. Vamos deixar para uma próxima. E aí agora a gente vai falar sobre os relógios solares. Os relógios solares, gente, olha só. O relógio do Sol, ou relógio solar, é uma adaptação do gnomo, que é considerado um dos mais antigos instrumentos que se conhece para marcar a passagem do tempo ao longo do dia. De modo geral, o relógio solar apresenta um mostrador, que é uma superfície plana. O mostrador do relógio do Sol é dividido em partes numeradas que indicam as horas do dia. Por isso, são chamados de linhas das horas. No centro, o mostrador de relógio, há uma haste chamada ponteira. Então, vocês estão vendo que tem, ó, um ponteiro aqui, tá vendo? Ó, que tem uma haste, ó. Tá vendo aqui, gente, ó? Aqui uma haste, ó. Cada hora exata, a sombra fica sobre uma linha diferente, de modo que marca as horas do dia iluminada pelo sol. Então, olha lá, com o passar do tempo, os relógios começaram a ser substituídos por mecânicos. Bom, vocês estão vendo que quando o relógio, ó, ele está entre os 7 e o 8, certo? Ó, tá vendo? Ó, ele está entre os 7 e o 8, ó, números romanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele está entre 7 e pouquinho, tá vendo? Ó? Olha só onde ele está. Ele está marcando aqui. Vocês estão vendo a sombra dele aqui? Ó? Tá vendo a sombra dele? Olha aí no livro de vocês. Acho que dá para ver. Então, assim, se eu perguntasse, gente, que horas está marcando nesse relógio? Está na metade entre os 7 e o 8. Então, seriam as 7h30. Logo, logo já vai ser as 8. Está mais para 8 do que para 7. Né? Então, vocês estão vendo a haste aqui, ó, onde marca o sol, tá? Bom, aqui é para um saber mais. Como os gregos calcularam a circunferência da Terra? Isso aqui é para um saber mais, olha só. No século III a.C., o astrônomo grego supôs com toda razão que o Sol era algo tão distante e grande de seus raios chegavam à Terra paralelos uns aos outros. Se as sombras que eles projetassem num horário específico, mas em lugares diferentes, não fossem iguais, a Terra não poderia ser plana. Sua superfície deveria ser curva, né? Com isso em mente, ele reparou que o sol do meio-dia
não fazia sombra na cidade egípcia, de Siena, mas fazia em outra cidade, né, em Alexandria, 800 quilômetros ao norte. Como as cidades ficavam na mesma longitude, o problema não era o fuso horário, mas a própria curvatura da Terra. Então, bastava medir o ângulo dessa sombra na mesma data e hora para calcular a circunferência do planeta, tá? Então, os gregos, eles calcularam a circunferência da Terra desta forma, tá bom? O que eles fizeram? Então, eles mediram o ângulo da sombra no mesmo dia e na mesma hora para calcular a circunferência. Mas, tio, o que tem a ver história com ciências? Tudo, tá? A matemática, ela entra em todas as matérias. Quando você vai na feira, você vai usar matemática. Quando você está em história, estudando histórias, nós estamos falando de ângulos. Nós vamos falar de ângulos também em matemática. Tá vendo, então, como a matemática, ela sempre está presente na nossa vida? Tá? Então, a gente vai parar por aqui. Por quê? Porque aqui a gente vai falar sobre os pontos cardeais, tá bom? A gente vai fazer esses pontos cardeais juntos, eu e vocês. Nós vamos fazer o primeiro exercício, e aí eu vou ler para vocês todos, e aí quem conseguir vai fazendo o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu tenho um vídeo sobre os pontos cardeais que eu não vou colocar hoje, eu vou colocar na próxima aula, para a gente fechar sobre os pontos cardeais, tá? Então vamos lá, leia junto comigo. Leia o poema a seguir escrito por Ruth Salles. Pontos cardeais. Estendendo o braço direito para o leste, onde o sol nasce, para o oeste, onde ele se deita. Onde ele deita, eu estendo o outro braço. O sul ficará assim, certamente atrás de mim. Posso firme e olho forte para a frente, onde é o norte. Então, isso aqui é um poema escrito por Ruth Salles, tá? Após a leitura do poema, responda as perguntas a seguir. Aqui o poema se refere. Então, do que o poema está se referindo? Já está dizendo lá, né? B. Quais são os pontos cardeais que estão dizendo no texto? Fácil. Faça um desenho sobre o que você entendeu do poema. Então, é fácil você desenhar. Se a gente está falando de pontos cardeais, é muito fácil a gente desenhar. 2. Leia o texto a seguir e preencha as lacunas com a resposta correta. Então, olha lá. Ao estender o braço direito em direção ao lado que o sol nasce, ele tem seu ponto cardeal tan. Na direção oposta, a qual o sol nasce, tem o ponto cardeal tan. Ao estender o braço para frente, será o tan, e atrás será o tan. Então, vocês vão completar com norte, sul, leste e oeste. 3. Que outro nome podemos dar ao lugar onde o sol se põe? Então, eu falei do nascente e do poente, prestem atenção. Leia as alternativas a seguir e assinale as frases corretas. Vocês vão ler as 3 frases e vão ver qual que é a correta. 5. Observem a imagem a seguir. Considerando a sua posição em relação ao sol, pode-se afirmar que o sol está posicionado o quê? À direita, ao centro ou à esquerda, tá? Referente a esta imagem. B, de acordo com a imagem, pode-se dizer que ele está amanhecendo ou entardecendo. E C, desenhe o sol, desenhe na imagem as sombras dos objetos de acordo com a posição do sol. Então, você vai desenhar a imagem das sombras, tá? Aonde que a sombra está batendo. Quem não conseguir, eu faço direitinho, e aí depois eu tento colocar para vocês aqui, porque eu não vou conseguir desenhar aqui. Então, eu desenho no livro e mostro depois para vocês na próxima aula. Então, vocês vão ter agora para fazer o exercício do 1 ao 5. Olha, super fácil, super prático, não tem o que errar. Estou aqui, qualquer coisa podem me chamar. Tá bom? Podem começar a fazer os exercícios. Vamos lá, galerinha, continuando a nossa aula. Então, a gente agora vai para matemática. Então, matemática, a gente tinha falado sobre pontos de vistas, né? A gente falou sobre os pontos de vista das figuras bidimensionais e
tridimensionais, né? Então, a bi significa que são duas, comprimento e a largura, e 3 é comprimento, largura e altura, certo? E aí, ontem também nós falamos, demos alguns exemplos sobre as diferentes vistas, né? Na frontal, na superior, na lateral, na inferior. E eu pedi para que vocês realizassem um exercício em casa, cada página 65. Então, hoje eu vou escolher 3 alunos. Eu vou escolher a Beatriz Marques, vou escolher o Miguel e vou escolher o Luiz Gustavo, tá? Esses 3 vão mostrar para a gente o exercício. Só um minutinho, por favor. Sobre prismas e pirâmides, tá? Bom, primas e pirâmides, tá? Acompanhei com o livro de vocês. Alguns sólidos geométricos têm nomes especiais. A seguir, observe os primas e os pirâmides. Então, os primas estão aí e os pirâmides estão do lado, tá? Agora, deixa eu só compartilhar com vocês o que eu vou mandar para vocês hoje sobre os poliedros que eu falei que eu ia mandar. Eu vou só abrir para vocês darem uma olhadinha junto comigo, tá? Eu separei para vocês visualizarem. Deixa eu abrir aqui para deixar... Bom, vou compartilhar com vocês, para vocês olharem rapidinho, tá? Olha, eu coloquei assim, olha, para você, eu vou mandar para vocês no Class e aí vocês podem pedir para o papai ou para a mamãe, tá bom? Ou vocês copiam no caderno, mas eu acho essencial vocês estarem, vocês terem no caderno de vocês isso, espacial. Vamos lá. Poliedro, figuras geométricas espacial, cuja superfície é formada por polígonos, né, que são suas faces. Do grego poli, que são muitas, e edros, que são faces. Então, o significado da palavra poliedros é essa. Poli, muitos, e edros, faces. Então, aqui tem cada um, eu estou explicando o que é cada um. Né, Rafael? Você está prestando atenção, né? Então, olha lá. Prismas são poliedros formados por 2 polígonos iguais, as bases que são ligadas por faces laterais, que são paralelogramas. A forma da sua base pode variar, por isso elas recebem o nome de acordo com o polígono base. E aí eu coloquei da pirâmide, dos corpos redondos, que são os outros corpos, tá? Coloquei, olha só, os polígonos, tá? Coloquei as figuras planas, que é o que a gente conhece, círculo, triângulo, tá bom? E aqui embaixo eu coloquei o que a gente falou ontem sobre as vértices, tá? Aqui embaixo eu coloquei os corpos redondos, que são o cilindro, o cone e a esfera, tá? E embaixo eu coloquei os corpos que não rolam, que são poliedros, tá? Então, ó, o cubo, paralelepípedo, o prisma com base triangular, o prisma com base quadrada e o prisma com base hexagonal. Tá? E aí eu coloquei um resuminho para vocês aqui, para vocês depois lerem. Coloquei, ó, o que é fácil para vocês identificarem, o que é aresta e o que é vértice, porque às vezes no livro vocês acabam não conseguindo identificar. Então, eu coloquei aqui no desenho para vocês visualizarem, ok? Bom, então agora vamos continuar lá, para vocês... Nós paramos aqui. Bom, na mão na massa está dizendo o seguinte... Junto comigo, todo mundo, tá? Então, vamos lá. Observe novamente os 2 grupos de sólidos e complete as frases a seguir sobre as características de pirâmides e prisma. As faces laterais das pirâmides têm a forma de... Então, vamos lá olhar as pirâmides. Elas têm uma forma de que forma que ela tem? Quem é que pode me ajudar? Rafael. Que forma tem a face lateral de uma pirâmide?
A face lateral de uma pirâmide? Isso. Qual é a forma que ela tem? Peraí, só um Não, pouquinho. não, pensa junto comigo. Olha para a pirâmide. Essa face aqui, onde eu estou com o mouse, ó. Essa face, isso aqui significa face. Qual é a forma geométrica que ela aparece? Triângulo. Triângulo, né? Essa é a forma que aparece. Enquanto as faces laterais dos prisma, ela tem a forma do quê? Essa forma aqui, ó, do prisma, qual é a forma que representa? Retângulo. Muito bom, retângulo. Vamos para B. Diferentemente dos primas, as faces laterais das pirâmides se encontram em um... Ó, olha só, diferentemente dos primas, as faces laterais das pirâmides se encontram em um... Então, ó, os primas, eles têm as arestas, né? E o prisma, a pirâmide, ela se encontra em um determinado quê? Ponto. Então, todas elas se concentram no mesmo ponto. Então, na letra B está escrito assim, ó. Diferentemente dos primas, as faces laterais das pirâmides se encontram em um único ponto. Tá? Denominando-se averso. Então, o prisma, ele tem as suas arestas e tem as suas vértices, né? E a diferença entre o prisma e a pirâmide é que as faces laterais da pirâmide, elas se encontram todas num ponto só. Então, olha só aqui. Esse lá, ó, esse aqui encontra-se aqui, esse encontra-se aqui, esse. Então, todas se encontram num ponto só, tanto essa, quanto essa, quanto essa. Tanto na base quadrada, quanto na base retangular, quanto na base hexagonal, tá? Bom, os primas têm o quê? O que os prismas têm iguais? Olha só, os primas têm, tananã, bases iguais. O que eles têm iguais? Ó, ele tem as duas, né? Ó, as duas bases iguais. Então, essa é igual a essa é igual a essa, esse aqui é igual a esse e esse é igual a esse. Concorda? Todo mundo está conseguindo visualizar que os primas têm duas bases iguais. Então, a parte de cima e a parte de baixo. Diferente da pirâmide. A pirâmide tem uma base que é diferente da base de cima da pirâmide, certo? Em cima, não tem base na pirâmide. Em cima se concentra-se o quê? Se concentra um ponto único, né? Para se unir às faces laterais, tá? Então, vamos lá. Os primas têm duas bases iguais, enquanto as pirâmides têm o quê? Tem o quê? Apenas uma, né? A gente já viu aí, apenas uma. Acabei de explicar para vocês. As bases das pirâmides e dos primas são o quê? Elas são... Acabei de falar aqui, ó. Elas são o quê? Lá no que eu mostrei para você, elas são polígonos, tá? Elas são polígonos. Deixa eu colocar o acento aqui. Bom, no 2, vários objetos e várias construções lembram sólidos geométricos. Observem as construções e os objetos a seguir. Eles lembram prismas ou pirâmides? Complete a frase com prisma ou pirâmides para responder a essa pergunta. O Museu de Arte de São Paulo lembra o quê? Um prisma ou uma pirâmide? Luísa, responde para a tia. Exercício 2.
Esse Museu da Arte de São Paulo, o que ele lembra? Ele lembra um prisma ou uma pirâmide? Ai, desculpa, peraí, vai. Ele lembra um prisma. Muito bem. Ele lembra um prisma, isso mesmo, muito bom. Agora, a torre a seguir, ela lembra o quê? Uma pirâmide ou um prisma? Essa também é fácil. Gigi, responde para a tia. Essa pirâmide, essa torre representa o quê? Uma pirâmide ou um prisma? Giovana? Pirâmide. Pirâmide, muito bom. Vamos lá, só um minutinho. Planificação. Prestem atenção nisso aqui. Uma planificação é um molde do que nos permite construir, quer dizer, um modelo de uma figura, tá? Tridimensional, como um sólido geométrico. Então, observe a seguir a planificação e o modelo que foi construído com a base nela. Então, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo que aqui foi construído um modelo de um cubo, né? Então, aqui, ó, a planificação é isso aqui, ó. Eles fizeram um desenho, tá? Um molde tridimensional e eles foram dobrando a planificação de acordo com o que eles queriam montar, que seria um modelo de um cubo, tá? Olha só, a partir da planificação, podemos construir muitos sólidos geométricos. Uma das exceções é a esfera, que não pode ser planificada. Não tem como nós montarmos uma esfera dessa forma, né? Com a planificação, porque não tem como, não dá, tá bom? A planificação não tem como nós construirmos, a única exceção delas é a esfera, tá? Que ela não pode ser planificada. Aí, lá na página 13 e na página 15 do material, lembra que eu expliquei para vocês que vocês já iam recortar as planificações dos sólidos geométricos? Por quê? Porque a gente já vai fazer esse exercício. Só que o exercício 1 nós não vamos fazer agora. Por quê? Porque vocês precisam recortar, tá? Então, para a próxima aula, eu vou mandar no Class, que vai ser, hoje é terça, quinta-feira, nós temos aula de matemática. Então, para quinta-feira, vocês vão recortar todos os objetos que estão, todos os sólidos geométricos que estão na página 13 e 15. E aí vocês vão recortar, não é para recortar agora, tá? Vocês vão recortar o cubo, o paralelepípedo, a pirâmide de base quadrada e o prisma de base triangular. E aí nós vamos responder juntos os números de faces, os números de vértices e os números de arestas. Mas para isso, vocês vão recortar, pode ser amanhã, para quinta-feira. Aí vocês vão deixar na própria página para a gente realizar os exercícios, tá bom? Agora a gente vai olhar o exercício 2. No exercício 2, está dizendo assim, identifique qual das planificações a seguir é de um prisma e de uma pirâmide. É muito fácil a gente descobrir, né? Porque a gente está vendo aí que o prisma, ele é o quê? Tá aqui dizendo, ó, que o prisma, a gente colocou aqui, ó, no exercício, que o prisma, ele tem duas bases iguais. Então, se tem duas bases iguais, a gente sabe que o prisma é esse aqui, né? É o primeiro. E o B é o quê? Ele tem uma base, certo? E qual que é como é que a gente descobre que ele é uma pirâmide? Ó, vou voltar aqui para vocês verem. Ó, a pirâmide, ela tem uma forma triangular, né? Enquanto as faces delas, laterais, elas são retângulo. Só um minutinho. Visualizar. E aqui a base é uma base e elas são triangulares. Então, aqui é o prisma e aqui é a pirâmide, ok? Certo? Todo mundo conseguiu entender até aí? Faz um ok assim para te aprender.
Ok, muito bom. Emanuel, você está junto comigo, Emanuel? Ou você está desenhando, filho? Então, para de desenhar agora. Presta atenção na apostila, combinado? Lembra do nosso combinado? Isso mesmo. Bom, vamos lá. Agora, deixa eu fechar aqui. Espera aí. Agora nós vamos lá para a ficha de atividade e vamos fazer o exercício da página 41 e da página 42. Tá? Abram, por favor, a página da ficha de atividade na página 41 e na página 42. Na página 41, galera, está dizendo o seguinte, que nós temos que observar o ponto de vista superior. Então, superior é o quê? É a vista de cima, né? De um cone, olhando o objeto de cima do objeto. Então, a gente vai olhar o quê? Esse cone que está representado na página 41. Na letra, aí tem a continuação. Identifique a seguir as imagens que são vistas superiores de uma pirâmide e as que não são vistas superiores de um prisma. Então, aí, a primeira, a gente está vendo o quê? Beatriz Marques, confio em você, vamos lá. O que a gente vê na primeira, Bia? Qual é Pode falar, vamos lá. Acho que é uma pirâmide. Uma pirâmide, muito bem, ele é uma pirâmide. Por quê? Porque ela tem, as laterais dela são triangulares, tá bom? Ok, muito bom, parabéns, Bia. Rafael, do lado a gente tem um outro desenho, um outro polígono. Qual é esse aí? Ele é uma pirâmide ou ele é um prisma? Um prisma. Um prisma, muito bem, porque ele tem uma base, né? Ele tem uma base. E eles na verdade, ele tem dois lados iguais, três lados iguais, tá? Muito bom. João Fernandes, responde para a tia a próxima figura. O que você acha que é? Não se esqueça que todas têm forma triangular. Então, o que você acha que é, João Fernandes? A terceira? Isso. A terceira eu coloquei pirâmide. Pirâmide, muito bom, isso mesmo. É que eu tô Parabéns. respondendo a outra que eu já acabei essas, eu tô colocando como você descobriu. Tá. E a próxima é Lucas, responde para a tia. É pirâmide ou prisma a próxima, a última figura? Prisma? Prisma, muito bom, parabéns. E aí está perguntando assim, como você descobriu isso? Então, o que a gente pode analisar? Que as pirâmides, a gente consegue enxergar, né, as arestas laterais. Então, a gente consegue enxergar da pirâmide, da primeira e da terceira. A gente consegue enxergar as laterais. Já no prisma, nós não conseguimos visualizar o polígono todo, a gente não consegue visualizar ele. Né? Na pirâmide, a gente sabe, a gente consegue visualizar. No prisma, não. O que você acha que vai formar o último prisma? Não dá para a gente saber, tá? Então, esse aí foi fácil. No exercício 2, da página 42, está dizendo o seguinte: identifica as vistas superiores de cada um dos blocos. Então, a gente vai ver o primeiro bloco. O primeiro bloco, a gente está vendo lá, laranja, azul, azul escuro, amarelo, rosa, verde e verde. A gente não sabe a última cor que tem lá embaixo, tá? Então, vocês vão olhar e vão identificar, vendo de cima, como que vocês olham? Vendo de cima. Vocês não podem olhar de lado, vocês têm que olhar de cima, tá? A vista superior deles. E no outro bloco também vocês vão ver como que vocês estão vendo. Então, tem a alternativa A, B, C e D. Então, vou dar um tempinho para vocês verem A, B, C ou D, tá? 2 minutinhos para a gente realizar o exercício 3. Vamos lá.
No exercício 2, quem conseguiu identificar a vista superior da primeira figura? Vamos lá, Miguel. Qual das alternativas você fez? A, B, C ou D? A. Muito bom, Miguel. Letra A. Parabéns. E do segundo bloco, o Rafa vai responder, que está com a mão levantada. Você já respondeu, o Miguel. Agora vamos ver o Rafa. A, B, C ou D, Rafael? D. D, muito bom. Então, vocês porque conseguiram. eu sei que tem o azul escuro, mas ele tá embaixo do laranja, não tá do lado. Isso mesmo. Muito Então não bom. dá para ver. Isso mesmo. Você está vendo da vista de cima, é isso mesmo, tá? Quando a gente vê de cima, lógico que quando a gente olha assim, né, no nosso livro, a gente consegue visualizar o azul, não consegue na figura? Sim. Né? Mas a gente quer vista de cima, então qual deles é, tá? Bom, agora o exercício 3. 3. Veja as planificações de alguns sólidos geométricos que os alunos receberam para montar. Então, ó, eles receberam. Diana recebeu um, Fábio recebeu outro, Maria outro, Laura outro, Paulo outro e Tânia outro. Marque um X nas planificações de uma pirâmide. Qual deles vocês acham que dá para montar uma pirâmide? Presta atenção na hora de montar, tá bom? Eu vou deixar responder quem não respondeu ainda, combinado? Miguelzinho, combinado, Rafa? Senão eles não vão participar, tá? Vamos lá. Vinícius, você conseguiu identificar qual delas é uma planificação de pirâmide? Sim, a da Laura. Laura, muito bom. Parabéns, Vini. Tá certinho. E agora quem vai responder é Luísa. Luísa, você fez essa aqui das planificações de uma pirâmide? Qual delas você pode achar que é uma pirâmide? Laura já foi o ok. Então, Laura tá certo. Qual a outra que você acha que pode virar uma pirâmide na planificação? Tânia. Tânia, muito bom, isso mesmo. Então, as duas podem ser planificações de uma pirâmide. Por quê? Porque elas têm o quê? As laterais, né? Triangulares, elas são triangulares. Então, olha só, Diana não dá porque ela tem duas bases iguais, Fábio não dá porque vai virar um cone, Maria não dá, Paulo não dá. Então, as que estão certas são a Laura e a Tânia. Muito bem, galera. Então, hoje nós fizemos o exercício da ficha sobre o ponto de vista e falamos um pouquinho sobre pirâmide e prisma. Então, para quinta-feira, vocês vão recortar e colar, não, desculpa, recortar do material de apoio. Todo mundo tem que recortar para chegar com tudo já recortadinho. Lá na página 13 e 15, vocês vão recortar esses aqui. Vocês vão recortar e vocês já vão fazer do jeito que tem que fazer, olha. Aí embaixo tem uma explicação, olha aqui. Recortar e dobrar. Então, aonde está esse tracinho, vocês vão dobrar. Vocês vão deixar dobrado para que a gente possa realizar os exercícios da página 71.1, tá? Então, eu preciso que vocês cortem para a gente realizar os exercícios, o exercício da página 71, tá bom? O exercício 1. Então, não teremos lição de matemática, somente de História e Ciências, ok? Eu vou colocar tudo no Class App sobre como vocês têm que procurar a quantidade de pessoas que tem no bairro de vocês, tá bom? Vou colocar tudo direitinho. Amanhã teremos a aula no mesmo horário, tá bom? Fiquem com Deus, aproveitem o finalzinho de dia, tá? Não esqueçam de fazer as lições. Acabando a aula, vocês podem ficar conversando um pouquinho, tá bom? E aí, eu espero vocês amanhã no nosso mesmo horário, tá bom? Beijo no coração de vocês e até amanhã, galerinha!